Olá pessoal, dando início então à nossa aula 5 da nossa disciplina de Desenho Técnico 2 e Informática Aplicada 1. Hoje nós vamos trabalhar com alguns dos comandos e ferramentas, né, que são relacionados ao Modify. Nós já começamos na aula passada, né, uma pincelada sobre filete e chanfro, já são ferramentas dentro do Modify, de modificar, né? E agora nós vamos começar então com mover. Então mover é um dos comandos que também são bastante utilizados dentro desses aqui, do Modify. E ele serve para vocês, como diz o próprio nome, né, moverem um objeto simplesmente para distanciamento, né? Então posso selecionar, digitar o comando M, Enter, né, e mover esse objeto. Tá? Ele pode ser dessa forma, sem uma medida específica, ou ela pode ser de acordo com uma medida. Tá? Então agora vocês vão começar a ver que é muito parecido com a questão de linhas, né? Daquelas opções que tem dentro das linhas. Tá? Então digamos que eu queira mover esse objeto, né? Eu posso ir direto por aqui, né? Seleciono o objeto antes. Eu posso selecionar depois também. Vou mostrar agora a diferença. Ó. Seleciono o objeto e vou mover. Tá? Movi. Se eu não selecionar o objeto, né, eu posso primeiro ativar o comando. Aí eu vou ter que selecionar o objeto e dar um Enter. Então por isso que eu sempre indico fazer a seleção antes. Porque é um comando a menos. Não precisa dar o comando Enter, né, depois de selecionar o objeto. Mas também existem alguns casos que é mais interessante ativar o comando Move, clicar, né, ou dar o comando e depois começar a selecionar, porque são vários pontos, então pode ser selecionados vários objetos. Então nesse caso, né, vocês vão optar ou por ativar o comando antes e selecionar o objeto depois, ou dá para selecionar o objeto e depois dar o comando. Isso serve para a maioria dos comandos que nós vamos ver aqui, tá? Copiar, alongar, escala, né? Espelhar, que é o miro, rotacionar, todos eles trabalham dessa forma. Pode ser selecionado antes ou depois de ser dado o comando. Tá? Mas como eu falei para vocês, ó, eu quero mover, tá? Eu posso mover utilizando F8, aí eu vou mover de forma ortogonal, né? Então eu posso clicar em qualquer ponto de referência. Note que eu cliquei aqui, né, nesse ponto onde começa esse tracejado, mas eu poderia ter utilizado qualquer ponto de referência. Não vai mudar, porque a distância é sempre relacionada ao ponto de início e o ponto de fim. Se eu tivesse clicado num outro ponto, né, a distância seria a mesma, né, porque a distância é o valor que eu vou entrar agora com o comando. Tá? Então, digamos que eu queira mover aqui 100 milímetros, né, dá para ver ali que fica meio sombreado aqui, né, a imagem da onde estava a peça, né, e aí eu vou distanciar 150 milímetros. Então é só digitar o valor de 150 e Enter. Tá? Então movi essa peça. Notem que o original que estava aqui é esse mesmo objeto. Tá? Ele não fez uma cópia, ele só moveu o que já estava pronto. Bom, se eu quiser mover com uma inclinação, né, que não seja de forma ortogonal, vou selecionar, clicar em Move, selecionar um ponto de referência, que pode ser qualquer ponto, e vou tirar o F8. Agora eu consigo mover com uma certa inclinação. Tá? Então eu vou botar 120 com ângulo de 45. Tá? Então 120, Tab, que aí eu vou para ângulo, vou colocar 45 graus. Tá? Então ele estava nesse ponto, ele considera o zero nesse sentido e ele girou em 45 graus, né, sentido anti-horário da posição que ele estava. Ele estava aqui, ele foi parar aqui. Quanto? 120 milímetros com um ângulo de 45 graus. Tá? Então eu consigo mover dessa forma. Consigo mover também
Ó, selecionei, dei um M-Enter. Eu vou colocar ele aqui com medida de menos 100, ou seja, eu quero mover ele com coordenadas menos 100 e menos 100. Então, no sentido x, menos, vai para a esquerda. E no sentido menos y, né, vai para baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 100, vírgula, menos 100. Tá? Então, ele estava aqui, nesse ponto, eu movi menos 100 e menos 100. Ele veio parar nesse objeto, nesse local. Tá? O objeto veio parar nesse local. Então, essa são aquelas formas que necessitam de uma medida, né? Uma distância, né? Ou ângulo, ou coordenadas para que seja movido o objeto. Outra forma é nós tomarmos algum tipo de referência, né? Digamos que eu queira mover esse objeto para que essa circunferência aqui e essa circunferência aqui, as duas fiquem concêntricas, ou seja, as duas têm o mesmo centro. Tá? Como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar, clicar M-Enter, e o ponto de referência que eu vou utilizar é o ponto central, tá? Porque eu quero coincidir esse centro com aquele centro. Então, eu vou pegar o objeto pelo centro, ó. Vou mover em relação ao centro. E aí eu vou ativar o centro lá da outra circunferência e vou dizer que os dois, né, vou posicionar os dois de forma concêntrica. Então eu não estou utilizando aqui medida, eu estou utilizando pontos de referência, tá? Mas digamos que eu não tenho, eu não quero essa referência, eu quero uma outra referência. Eu tenho uma linha aqui, tá? Uma linha qualquer, vou dar um valor de 50, tá? Eu tenho que posicionar o ponto central dessa linha aqui, tá? O ponto médio, chamado também midpoint, né? Então, eu tenho que posicionar aqui, em cima dessa linha. Como é que eu vou fazer? Vou selecionar a figura, o objeto, vou dar o comando M-Enter, e eu vou selecionar o ponto que eu quero, ó. Tá aqui, ó. Esse é o ponto, que é o ponto central dessa linha aqui, tá? Vou pegar ele e vou mover. Mesmo que eu esteja com o F8 ativo, né? Tu vê que o F8 tenta prender ele na ortogonal, mas o que vale é o clique que eu vou dar, tá? Então, ó, vou dar um clique. E aí eu consegui posicionar aquele ponto que eu selecionei no objeto aonde que eu queria com um ponto de referência, tá? Então, vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. Eu posso utilizar qualquer ponto de referência, né? Para isso, sempre eu devo selecionar o objeto, dar o comando e aí depois colocar ele na referência que eu tenho, tá? De preferência, façam sem o uso do F8, porque aí vocês conseguem ver o posicionamento correto da peça, tá? Não vai incomodar para vocês. A não ser que o movimento seja só ortogonal, né? Só para cima ou só para baixo. Mas aqui no meu caso, como tem uma diferença entre o ponto de referência que eu tomei com o ponto de referência aonde eu vou posicionar a peça, né? Eu tenho uma angulação, então é preferível tirar o F8, tá? E aí é só posicionar. Né? Como eu só estava utilizando como referência essa linha, né? Eu posso tirar ela. Bom, mas nem sempre, né, vai ser mover, tá? Eu quero deixar o original onde ele se encontra, eu quero fazer uma cópia dele, tá? Então eu vou fazer aqui algumas circunferências, né? E uma linha. Pode ser uma linha qualquer. Imagine um objeto qualquer que vocês tenham que copiar esse objeto. Você tem que copiar o objeto e colar ele nesses pontos, tá? Eu tinha comentado com vocês há um tempo que dá para fazer com Ctrl C e Ctrl V. Eu vou mostrar a diferença agora em
utilizar esse comando copiar e o Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão ver que tem uma diferença, tá? Então, primeiro vamos com o comando copiar aqui, ó. Então, eu posso, selecionei, vou clicar, tá? Pego um ponto de referência. Como eu quero que seja esse centro aqui agora, né, eu vou pegar esse centro como ponto de referência do meu objeto para colar nesses outros centros aqui, dessas outras circunferências, tá? Então, ó, vou pegar esse ponto e vou movimentar. Vou ativar o centro, ó, o centro fica ativo e colei. Ó, ativei, colei. Ativei o centro, colei. E ainda, se eu quiser com linhas, né, também posso utilizar, tá? Então, note que o objeto vai ficar no cursor, né, até eu dar um ESC, né, para sair desse comando copiar. Então, aqui eu tenho o original, né, e aqui eu fiz as cópias, todas as outras cópias. Então, eu posso também, da mesma forma como mover, selecionar um ponto de referência do objeto e depois um ponto de referência externo de outro objeto. Mas também, como o comando copiar, o mover, aliás, assim como o comando mover, o copiar também tem as referências com medida, tá? Então, se eu der o comando, ó, CO, que é copiar, tá? Eu posso clicar num ponto de referência qualquer, pode ser no objeto ou fora, tá? Vou clicar fora, só para vocês entenderem. Se eu quiser fazer uma cópia, tá? Usando F8, ó, de 200 milímetros, é só eu digitar 200 milímetros, tá? Ainda vai ficar ali, ó, no cursor. Tá? Agora eu vou botar aqui, ó, para cima, vou botar 150, tá? Ele ainda vai ficar no cursor até eu dar o comando ESC. Digamos que eu queira fazer também com ângulo, né? Eu posso colocar aqui, ó, um ângulo de 300, tab, 60, tá? Então, a distância do ponto aonde se encontra o objeto, ele vai andar 300 com um ângulo de 60, tá? Tá lá, ó, distância de 300 em relação a qualquer ponto. Agora eu já vou tirar uma medida, vocês vão entender. Vou colocar aqui, ó, fazer mais uma cópia com coordenadas. Então eu quero 350 positivo e 50,50 negativo, tá? Então tá aí, ó, fiz uma cópia. Ele tem distância de 300 em x e menos 50 em y. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como isso pode ser verificado. Tá? Se eu pegar aqui, ó, vou fazer uma linha, eu posso pegar qualquer ponto. Né? Isso serve para qualquer ponto. Vou apagar essas aqui, que não me interessam. Né? Eu quero só demonstrar a questão do ângulo e da distância. Se eu pegar aqui, ó, pode ser em relação a esse ponto. Tá? Com esse ponto aqui. Tem que ser o mesmo ponto de referência. Tá? Eu coloquei uma distância aqui entre essas duas cópias, né? Deixa eu pegar inclinada aqui. A distância que eu tinha colocado entre essas duas foi de 300 milímetros. Com que ângulo? Ângulo de 60, tá? Então é isso que ela vai fazer. Em relação a qualquer ponto que seja igual, ela vai fazer isso aqui, tá? Vou mostrar de outro ponto também. Peguei como referência o centro dessa circunferência e o centro daquela circunferência. Agora eu vou pegar um outro ponto específico, mas que tenha que ser igual, ó. Eu vou pegar esse ponto e esse ponto aqui, só para demonstrar para vocês que qualquer ponto que vocês tomarem, né, que seja igual da cópia, ele vai estar com a mesma medida, o mesmo ângulo, tá bem? Então, vamos medir esse ângulo aqui, tá?
o ângulo entre esses dois pontos, né? 60 graus. Continua os mesmos 60 graus. E os dois pontos que eu selecionei é igual, tá? Aqui e lá. E a medida também. Vou pegar a medida inclinada, né? Aqui e aqui. Vamos ver. Também 300, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês para explicar a diferença que tem em relação ao Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer em relação a coordenadas, né? Eu fiz essa coordenada, se não me engano, era 300 e menos 50, tá? Então vou pegar um ponto de referência, esse ponto aqui, ó, tá? Em relação a esse ponto, tá? Essa é a distância desse ponto até esse ponto aqui, que é igual, só que a medida é em x. Agora vou pegar a medida em y, tá? Ó, medida em y em relação a esse ponto vai dar isso aí, ó. Agora nós vamos procurar a medida que tem entre eles. 300 e menos 50, se vocês lembram, tá? Ó. Aliás, é 350 e 350 e menos 50. Então, ó, vou botar aqui. Será que eu peguei o ponto certo? Deixa eu ver. Agora sim. E vou colocar a medida. De 50. Bom, então eu tinha colocado 350 em x e menos 50 em y. Então é essa distância que eu tenho aqui em relação a esses pontos. Eu tenho 350 em relação ao valor x e menos 50 em y. Então esse ponto aqui, esse ponto aqui que eu vou clicar aqui, ó, e esse aqui, né, tem essa diferença de coordenadas, 350 e menos 50. Tá? Poderia ter sido feito de outra forma, né, com outras coordenadas e tomado pontos diferentes. Tá? As medidas têm que ser idênticas, tá? Quando se trabalha com coordenadas ou ângulo. Tá bem? Então eu vou apagar isso aqui e vou fazer uma referência com o valor, com os valores que vão ser encontrados quando nós vamos dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Eu vou dar um Ctrl+C, copiar, e agora um Ctrl+V. Notem que a referência que eu tenho, tá? A referência que eu tenho, eu não sei. Eu posso até botar uma distância, né? Em relação a esses dois pontos. Mas eu não vou ter essa distância que tem entre o cursor e o objeto que eu copiei. Tá? Então, por isso que se eu usar o Ctrl+C, Ctrl+V, eu perco referência, eu perco medidas, tá? Mas digamos que só tenho que copiar, né? Só quero dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, colar lá, e aí depois eu quero pegar isso aqui e mover. Posso fazer, né? Posso fazer isso, ó. Aí depois vou mover para cá. Faço uma cópia qualquer e depois movimento ela. Não tem problema, essa também é uma outra forma de executar. Também é bem rápida, tá? Mas se vocês fizerem já com o comando copiar, né, CO Enter, vocês também vão conseguir achar essa referência, tá? Então, ó, vou posicionar esse ponto aqui em cima desse ponto médio aqui, tá? Também dá para fazer com CO e de certa forma é mais rápido, né? Mas existem as duas formas, tá bem, pessoal? Então, a princípio, a parte 1 dessa aula fica por aqui, tá? E logo mais vamos trabalhar então na parte 2 com o rotacionar e o espelhar, tá bem? Então até a próxima.